Espartas, falaremos agora também sobre Atenas, né? Atenas, em sua fase aristocrática, enquanto a Esparta se estruturava como uma sociedade oligárquica, ou seja, uma fortemente ligada a um governo de poucos, e militarizada ao norte, a região ática, o polis da Atenas, desenvolveu um modelo da cidade bem diferente. Até o século VI a.C., Atenas foi governada por uma aristocracia da grande propriedade rural, ou seja, os nobres que possuíam grandes terras, que eles elegiam entre si magistrados encarregados de comandar o exército e cumprir as leis. A aristocracia também possuía muitos escravos, em sua maioria prisioneiros de guerra, como eu falei anteriormente, e descendentes, trabalhando nas minas, da agricultura, no artesanato, nas tarefas domésticas. Esses escravos possibilitavam que os homens ricos e livres se dedicassem à política e ao ócio, né? Então, enquanto os escravos trabalhavam em Atenas, os homens livres eles trabalhavam nessa relação do que seria a política e o ócio, né, as assembleias. O restante dos atenienses compunham o demos, né, que essa palavra demos ela vem em derivação à palavra democracia, que compreendida os camponeses, artesãos e os comerciantes. Havia ainda os metecos, que eram chamados os estrangeiros e os descendentes. Então, demos eram aqueles que eram os camponeses, era a classe mais baixa, né? Eram os artesãos, os comerciantes, camponeses. Já os metecos era todo aquele que era estrangeiro ou descendente de estrangeiro. Excluídos de toda a vida política, né? Os grupos foram pouco a pouco demonstrando descontentamento a esse governo aristocrático. O nascimento da democracia. É bem interessante a gente falar, porque é a partir da cidade de Atenas que isso é reconhecido, né? No início do século VI a.C., os domínios entre os delos e os aristocratas, né, já em grande confusão pelo contexto histórico, por não poderem participar de nenhuma conduta política ou civil, os demos começam a se rebelar e criam, a partir daí, caminho para uma guerra civil. Para conter as tensões sociais, o ministrado Solon foi escolhido pelos atenienses para reformular leis na cidade. Entre as medidas tomadas, destacaram-se o fim da escravidão por dívida e a criação de um tribunal popular. Então, mediante a todas as tensões, eles determinam um líder naquela cidade, para que ele comece a atenuar entre os demos e os aristocratas, né, naquele momento, para que essa guerra não fosse levada à frente. E cria, a partir daí, um tribunal popular e também retira, né, a escravidão por parte de dívida. Solon também instituiu uma assembleia chamada de eclésia, da qual podia participar todos os cidadãos atenienses maiores de 18 anos, e o bule, que era um conselho de 400 homens eleitos que participavam, né, e preparavam as leis a serem votadas pela Assembleia. Observe bem que fala que é o homem que prepara as leis aqui dessa Assembleia. Na verdade, quem preparava essas leis da Assembleia eram as mulheres, certo? Fique bem claro. Alguns livros didáticos ainda têm essa análise de que eram os homens que atenuavam as leis. Eles faziam as leis serem seguidas, mas quem fazia as leis eram as mulheres. Mas elas não poderiam participar das assembleias. Apesar das reformas, o poder permaneceu concentrado nos magistrados e as reivindicações dos demos continuavam. As camadas médias e baixas da população continuavam sem participar plenamente, pois a eclésia nunca se reunia. Então, assim, era só uma maquiagem, né? Uma forma de o chamado cala-boca, né? A gente vai criar um instrumento para que eles entendam que existe uma assembleia chamada de eclésia, para que todos os cidadãos atenienses façam-se presente, mas essa assembleia não acontecia. Então, se não acontece a assembleia, não tem como participarem. A democracia ateniense, né, os seus limites. Somente em Clístenes, eleito magistrado em 509 a.C., o governo de Atenas passou a ser de fato exercido o demos, e a democracia foi implantada na cidade. Então, precisou um outro magistrado entrar no governo para que Atenas começasse a ser exercida essa forma, né, do demos, a chamada democracia. A eclésia adquiriu plenos poderes em Atenas e passou a opinar sobre todos os assuntos. Bule passou de 400 para 500 membros, os quais eram mais eleitos e sim não era aquela questão de eleito, né, eles eram e sim sorteados entre todos os cidadãos gregos. Não era uma nomeação mais de uma conduta que eles determinavam. Você é, a partir de hoje, um membro,
né, do bullying, não. Era uma forma agora de sorteio. A democracia ateniense, ela se baseava na noção de cidadania, cidadão, que permitia uma pessoa participar das decisões políticas da poli, das cidades e estados. Mas em Atenas, somente os homens adultos, filhos de pais atenienses, eram cidadãos e podiam votar nas assembleias e ser magistrados. Mulheres estrangeiras e escravos não eram considerados cidadãos. Então, existia aí uma forma que levava a essa consideração de que não adiantava de nada essa relação de uma democracia, porque nas decisões políticas e sociais, só quem poderia mesmo, quem era reconhecido como cidadão, eram homens adultos, filhos de pais atenienses, né, e que eram cidadãos, né? E somente esses eram cidadãos. Então, não continuava da mesma forma, as mulheres e os escravos não eram considerados cidadãos, e os demais também não poderiam votar.